Seja bem-vinda. Yasan Lilia, Yajivi Shiroki, Bósnia e Herzegovina. Dragomi, velika salon od Bogu, isto ovidesna, e Hvala Bogu. Meu nome é Lília, eu moro na Bósnia e Herzegovina e é um prazer estar aqui com vocês para adorar o nome do Mestre. E eu quero agradecer a Deus pela vida da pastora Luciana Domingues, que me fez esse convite, e a companheira, né, dela e da obra, a Lu também, né, a Xará, que estão aí firme e forte, e eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Então, minhas irmãs, eu moro aqui na Bósnia já tem 17 anos. Como Deus usou aí a nossa querida irmã Lu, né, a Luciana, que orou por mim, dizendo que nem eu bem sabia, né, o que Deus ia fazer. A princípio, eu vim para aqui porque o meu esposo veio jogar aqui. Na época, quando ele veio para aqui, eu era namorada, estava no Brasil sendo tratada por Deus, e ele veio para aqui e começou a jogar, e depois de 2 anos, noivamos e casamos. E, com isso, Deus me tratou antes de vir para cá. E como a gente está no último dia do mês, 31 de março, é o mês das mulheres, né, que a gente comemora a mulher, e eu vou deixar uma palavra, e dentro eu vou trazer o meu testemunho, né, é um testemunho trabalhar de Deus que Ele fez na minha vida antes de casar. E Deus, e hoje eu estou aqui, tenho 3 filhos, né, deixar aqui, tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino, e para a glória do Senhor estamos neste país. É um país, ele é um país, não é que ele seja fechado, mas é muito, como é que eu posso dizer, um país tradicional, né? Eles vivem no tradicional, eles não podem sair daquilo que eles conheceram, daquilo que eles ouviram desde criança. Se eles saírem da linha, eles podem ser expulsos de casa ou podem ser rejeitados mesmo pela família. A parte que eu moro é a parte da Herzegovina. Eu comentei até com a Luciana Domingues, né? A parte que eu moro é considerada croata. E a Bósnia, nem a parte da Herzegovina se considera bósnio, e nem os bósnios se considera Herzegovina. A parte que eu moro é croata, eles se consideram tudo croata, mas não tem alguns têm os documentos croata e não gosta de ter o documento da Bósnia, porque eles se sentem nojo, né? Digamos assim, de ter esse passaporte bósnio. Então, quando eu falo, eu moro na Bósnia, e quem está perto de mim e que mora aqui, fala Bósnia não, Herzegovina. Você mora na parte croata. E tem que ter muito cuidado, porque eles têm essa briga, né, com eles, mesmo o país ter se dividido, ainda vivem em paz hoje, mas eles ainda têm esse conflito, porque foi muita morte. Não tenho nem como numerar, se for procurar no Google, tem. Mas morreram muita gente quando tiveram a guerra aqui. E meu esposo já tem 20 anos aqui, né? Veio como jogador, como eu disse para vocês,
e, e hoje ele parou de jogar, é como treinador, mas a gente hoje já faz a parte da missão. Antes não, antes viemos mesmo só como jogador, esposa de jogador, mas hoje a gente já vai para outra cidade fazer missões. A cidade que eu moro não tem igreja, a igreja é 25 minutos daqui, e a parte, eu até comentei com o Lu, é interessante, a parte que eu vou, que eu frequento a igreja protestante, é onde só tem muçulmano, só vive muçulmano. E a parte onde o pastor comprou, encontrou o prédio, só encontrou lá. E como a gente é estrangeiro, logo a princípio o pastor falou que recebeu umas palavras agressivas. Isso foi depois da guerra, recebeu alguma palavra agressiva, mas hoje eles aceitam. E a gente frequenta lá, andamos na rua. Como meu esposo é conhecido aqui no país, então eles não vê muito como ameaça, né? Não é como é fora, a gente somos brasileiros, né? Como uma ameaça para eles. A gente passa tranquilo, com a Bíblia na mão, andando nas ruas, mas mesmo assim a gente não que a gente sabe quem está conosco, né? Que é o Senhor, mas com olhares dele, um olhar meio às vezes é apreensivo, né? Estranho, olha para a gente estranhamente, mas aceitam. Então vivemos nesse país por muito tempo. A parte que eu moro, minhas irmãs, é uma parte católica. Eles vivem só tem eu, a minha família e mais duas que se converteram, mais duas famílias que se converteram, mas o restante é tudo católico. Todos são católicos e aqui não é igual ao Brasil. Aqui eles têm que ver o nosso testemunho. Ver o nosso testemunho. Não é como no Brasil que a gente chama para falar da palavra. Ele quer ver Jesus. Para a gente ganhar esse povo, a gente tem que ganhar com testemunho. E hoje, depois que meu esposo parou de jogar, que a gente está trabalhando mais nisso, né? Mas aparentemente era só vamos ficar aqui um tempo que vamos jogar e voltar para o Brasil ou para outro país. Mas não foi assim que o Senhor quis. O Senhor deixou a gente aqui e já deu uma ordem: só sai daqui quando Ele mandar. Que tem pessoas aqui que Ele vai salvar através das nossas vidas. E a gente tomou um susto, né, irmãs? Porque não achamos que Deus ia trabalhar nesse lado com as nossas vidas. Pensamos que ia voltar para o Brasil, para outro lugar, mas não. Hoje a gente entende o propósito de Deus neste lugar. E antes, eu vou deixar uma palavra aqui, como é o mês da mulher, eu vou deixar uma mulher aqui que é muito conhecida e que me ensina muito. Ela me ensina, principalmente para estar neste lugar, né? Para viver neste lugar e também para aplicar na família, né? Que o Senhor me deu. Essa mulher se chama Abigail. E eu vou deixar aqui um versículo-chave e, com o decorrer da palavra, eu vou falando como funciona aqui. E como funciona eu no casamento, minha família, como Deus trabalha nas nossas vidas. E o que o Senhor fez comigo antes de casar. Eu vou deixar aqui, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18. Então, Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostados, cachos de passas e 200 pastas de figo, e colocou sobre o jumento. Amém. Glória a Deus. Vou deixar este versículo aqui, chave. Abigail, o nome significa meu pai é alegria.
E essa passagem me chama muita atenção. Deus trabalhou comigo antes de casar, através dessa passagem, e hoje eu vivo e aplico, né? Porque antes de casar, o Senhor trabalhou na minha vida, é como me colocou em um banco, minhas irmãs. Hoje, quando tem algumas meninas, algumas mulheres que querem casar, eu sempre aconselho, primeiro pergunte ao Senhor, o que é que ele quer que você seja no casamento, como é que você tem que se comportar no casamento, porque Deus fez isso na minha vida. Ele sabia o lugar que eu vinha, né, o lugar que aqui as mulheres são muito familiar, as mulheres, mesmo sendo católicas, elas elas respeitam, né? Muitas vivem no mesmo ambiente que a sogra, e isso me chamou a atenção, né? Me chamou muita atenção, porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem poucas que vivem dessa forma, debaixo do teto de uma sogra, né? E a Abigail me ensina muito. E quando eu vim para cá, antes de eu vir para aqui, Deus trabalhou muito comigo. Então, vamos lá. A Abigail, né, foi uma mulher prudente, uma mulher pacificadora, uma mulher guerreira, e tem muito, eu creio que muitas aqui já ouviu falar sobre Abigail. E a Bíblia fala que ela era uma mulher formosa, uma mulher inteligente, de bom entendimento. Outra Bíblia fala que ela era prudente, e era casada com um homem chamado Nabal. Nabal, a Bíblia também fala que era um homem perverso, de coração duro, e ele totalmente o contraste, né? Lendo, meditando sobre Abigail e sobre este homem que ela casou. E quando Abigail era casada com este homem, né? Este homem, e também a Bíblia fala que ele era rico, um homem rico, porém coração duro, maligno de coração, cervical, né? Dura, servil dura. Algumas Bíblias falam alguns termos assim. E ela era casada com este homem. E certo dia, Davi fugiu de Saul. A Bíblia fala que Davi fugiu de Saul e estava na redondeza dessas riquezas deste homem. E um certo dia, Nabal fez uma festa, tosquiou vários animais, e Davi ouviu que ele estava dando festa e mandou 10 homens na casa de Nabal pedir alimento para ele e os homens que estavam fugindo de Saul. E quando ele manda esses 10 homens, Davi mandou esses 10 pedindo no nome dele. Quando esses rapazes chegou até Nabal, Nabal ouviu e ele falou: quem é Davi? Quem é este homem? Eu ouvi dizer que tem servos fugindo de seus senhores. E ainda os homens falam, é filho de Jessé. Ele falou, nunca ouvi falar de Jessé. Mas Nabal sabia quem era Davi. Nabal sabia muito bem quem era Davi, o que estava... porque Davi já tinha matado Golias. Davi já era reconhecido pela aquela redondeza. Ele já estava sendo reconhecido pelaquela redondeza. E ele disse, eu não conheço. E os homens sobem, volta até Davi, falando tudo o que ouviu. E Davi ficou revoltado. E a Bíblia vai dizer que Davi preparou 400 homens para até a casa de Nabal e matar aquele homem. Quando Davi estava se preparando para descer com esses homens até Nabal, o servo de Nabal foi até Abigail.
E Abigail ouviu tudo que aquele moço que trabalhava com ela dizendo o que tinha acontecido. Aí entra a mulher prudente, entra a mulher sábia, entra a mulher sensata. E eu, quando estava meditando nessa palavra, eu falando, Senhor, por que esse moço foi procurar Abigail? Porque quem é o dono das terras é Nabal. E por que ele foi procurar? E o Senhor queimava no meu coração a arma que ela tinha, Nabal não tinha. O moço sabia quem era Abigail. Porque ali, minhas irmãs, ele poderia, este moço, procurar Nabal e dizer, Nabal, você sabe quem foi que você negou este alimento? Foi um homem que matou um gigante. Prepara as armas, porque ele vai ficar furioso. Mas ele não foi procurar Nabal. Ele procurou Abigail. Uma mulher, com certeza, ele já tinha visto as virtudes daquela mulher. Com certeza, aquele moço já tinha visto como aquela mulher era pacificadora. E ela foi, ouviu tudo, e a Bíblia fala que ela preparou tudo isso. Ela se apressou e fez 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostada, cachos de passas, 20 pastas de figo, e colocou sobre o jumento. Ela apressou. Aqui me chama a atenção, irmãs, porque Abigail, se ela fosse uma mulher tola, imprudente, ela chegaria para aquele moço e dizia, certo, meu esposo está certo mesmo. Quem é Davi? O que Davi... Quem é ele? Só porque ele matou um gigante? Quem é ele mesmo? E ela também poderia chegar e falar para... Mulher tola se comportaria dessa forma. Ela poderia chegar para o marido. Eu vou aproveitar que você fez isso e vou cair fora. Eu vou aproveitar que você negou a comida. Um homem que matou um gigante, porque o que você fez, eu não vou estar aqui para mortos, não. Porque muitas cabeças vão rolar. Eu vou aproveitar que você fez isso, e vou cair fora, vou para a casa da minha mãe. Mulher tola faria assim. Se comportaria desse jeito. Mas ela não. Vai dizer que ela se apressou. Ela se apressou para quê? Ela se apressou a que não chegasse o mal para a casa dela. Ela se apressou a não chegar o de ruim na casa dela. Ela se apressou para fechar as brechas. A mulher prudente, ela se apressa para fechar brecha. A mulher prudente, ela se apressa, aleluia, ela se apressa para fechar as portas, para a porta não entrar o mal. E ela corre, irmãs, e vai até Davi. E quando ela avista Davi, ela correu e se ajoelhou. E levou a culpa toda. Ela trouxe a culpa toda para ela. Ela disse, Senhor, eu não estava lá quando o seu moço chegou na minha casa. A culpa é minha. Nem ela botou a culpa para o marido. Olha que mulher extraordinária. Que mulher é essa que nos ensina? E ela disse para Davi, nem eu estava naquele lugar. Foi culpa minha que o seu moço chegou e eu não estava no lugar. E Davi ouve, e a Bíblia vai dizer que ela começou a exaltar Deus na vida de Davi. Ela começou a trazer a existência de quem era Davi nas mãos de Deus.
Olha que mulher extraordinária, uma mulher prudente. Ela faz as coisas certas no momento certo. Ela age da forma certa e corretamente aos olhos de Deus. Aquela Abigail, ela correu, ela se apressou a não chegar o mal dentro da casa dela. E quando a Davi ouve tudo aquilo, ele falou: eu estou de frente com uma mulher prudente. Se não fosse a sua prudência, não ia sobrar cabeça nenhuma na casa de Nabal. Mas por causa da sua prudência, eu não irei. E ele não foi. Olha, uma mulher posicionada dentro de casa, como Deus usou aí a nossa querida Luciana Domingues. A nossa nação, às vezes, é o nosso lar. A nossa nação, muitas vezes, é os nossos vizinhos, é a nossa parentela. Às vezes, a gente pensa que nação é ir para a África. Deus tem este poder para nos levar. Mas primeiro começa dentro de casa. Deus primeiro, ele trabalhou dentro de mim. Para mim, antes de casar, entrar em um casamento, ser uma mulher saudável. Primeiro, eu tive um encontro real com Deus. Sabe, irmãs, o Senhor me colocou em um banco e falou: você vai entrar assim, você vai ser desse jeito, o seu papel é assim, porque o casamento, o que eu estou fazendo na tua vida, é para você ajudar o meu filho. E eu quero que você se comporte com prudência. Deus se revelou a mim antes de casar. Ele tratou na minha vida, irmãs. Tratou de uma forma tão linda, porque o lugar que eu vou te levar é um lugar que as mulheres se comportam assim, é o lugar que eu vou te levar, as mulheres se comportam desse jeito, e eu quero você dessa forma, porque eu quero ganhar vidas através do seu comportamento. E Deus trabalhou. E essa mulher, Abigail, ela me ensina a ser prudente, ela me ensina a ser pacificadora, ela me ensina a ser sábia, ela me ensina a falar no momento certo, a agir no momento certo, a ganhar pessoas, entrar num assunto no momento certo. E Deus trabalhou isso na minha vida. Antes de vir para este país, Deus sentou comigo e com meu esposo e usou vasos para falar como ele me queria dentro de um casamento, como ele me queria neste país. Aí hoje eu venho entender que não era só para o meu casamento, era para as vidas, para me ganhar para Jesus. Porque o lugar aqui, irmãs, é espinhoso. Aí no Brasil a gente pode chegar, entregar um bilhete, um cartazinho, dizer o endereço. Aqui não. Aqui o lugar que eu vou fazer missões com o meu esposo, eu vou para a cozinha. Eu vou cozinhar. Eu vou cozinhar para elas. Eu não vou. E o Senhor está tirando, né? Eu já conversei até com a pastora Luciana, tirando a timidez, que ele também quer me usar de púlpito, que ele já falou, quer me usar em lugares. Mas quando eu falei, Senhor, eu vou para a cozinha com o maior prazer, porque eu tenho até vergonha de ir para púlpito, eu não sou de púlpito, e o Senhor está trabalhando isso comigo. E aqui, quando eu vou para missões, eu vou para a cozinha. Eu vou cozinhar com elas. Eu vou entregar comida nas mãos delas, porque aqui, quando aceita Jesus, a parte do muçulmano é expulsa. Eles não ficam dentro de casa. Os pais, as mães expulsam quando é os jovens que aceitam. E até mulheres. O esposo hoje não mata, mas antigamente matava. Assim,
Não aqui, mas em outros países, não. Aqui não. Aqui eles expulsa, rasga documento, eles não são mais para eles como da família. Aí o missionário que mora aqui vai fazer 30 anos, Deus deu um lugar para ele, que ele construiu asilos para as pessoas que são expulsas quando aceitam Jesus. E fica uma parte de mulheres e uma parte de homens. E quando a gente vai para lá, meu esposo fica com os jovens, com os homens, e eu fico com as mulheres. E ali, irmãs, eu ensino, né? Através do meu comportamento, do que Deus fez comigo antes de casar, não só serve para dentro da minha casa, não só serve para o meu casamento, não só serve para os meus filhos, serve também para os lugares que ele leva a gente para evangelizar. E as mulheres começam a ver o meu comportamento, começam a ver a minha calma, porque elas são nervosas, elas são agitadas, porque a gente tem que entender, né, e compreender o jeito delas, porque foi expulsa de um lar, foram expulsos jovens de um lar. Então, e nisso eles vão ser tratados, traumas, né, por Deus. E esse missionário, que é brasileiro, casou com uma muçulmana, ex-muçulmana. A gente foi até para o casamento deles. Eles, na época, quando ela aceitou, foi expulsa. Não, ela estava em outro país. Aí, quando ela veio para aqui, para a Bósnia, ela começou a frequentar. E o interessante, que eu vou falar aqui rapidinho, ela começou a frequentar porque o gato dela sumiu. E ela colocou no jornal. E quando ela viu no jornal o nome da igreja, aí ela disse que estava, ela me contando, né? Falou assim: eu vou pedir para todo mundo orar, rezar. E foi lá na igreja e pediu para o missionário rezar, né? Como ela disse, né? Rezar. Mas ele orou pelo gato, e o gato apareceu, e eles se apaixonaram e casaram, né? Ele casou. E ela me contando como foi. E os pais não aceitaram por muito tempo. Ela ia na casa deles, mas eles não aceitaram. E nisso começamos a orar. O missionário pediu para orar, para no dia do casamento, os pais dela virem. E a gente orou. Vieram os padrinhos do Brasil, oramos. Quando a gente viu, eles estavam lá, os pais dela foram. E ela tomou um susto, que ela não esperava. Ela não esperava. Para dizer para você que é neste exato momento, do jeito que você está aí, sem força, amém, desacreditado. Está me ouvindo, irmã? Pedir para... nós estamos ouvindo uma outra voz, que não é a voz da Lília. Eu queria pedir, por favor, para fechar os microfones, só ficarem a voz da Lília. De Deus, a glória de Deus, o agir de Deus, ele chega quando nós estamos sem força, quando a gente chega no nosso limite. Aí Deus diz agora. Amém, glória a Deus. Continuando, e ela foi, né? Os pais dela foram, e ela pegou ela de surpresa. Foram para o casamento. Mas ele falou que foram, mas não aceitava e nem entendia aquela decisão dela. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, minhas irmãs, Deus fez isso na minha vida antes de casar, me tratou, tirou tudo aquilo que ele não se agradava em mim. Ele trabalhou em mim, no meu caráter, na minha personalidade. Falou comigo mesmo, eu e meu esposo, antes de entrar no casamento. Ele falou do como queria a gente dentro do casamento, que através da gente, ele ia, através do nosso comportamento, ele ia alcançar pessoas. E a Abigail, ela me ensina. E tudo que Deus falou comigo, eu guardo.
Eu tenho 17 anos de casada, eu guardo e aplico, porque Ele quer que a gente não só ouça, mas aplique a palavra, viva a palavra. Porque é fácil, né? A gente pregar, pregar, pregar e não viver. Pregar é fácil, mas viver é difícil. Mas o Senhor quer que a gente venha viver o que Ele tem para nós. E o que Deus fez na minha vida naquela época, eu achava que era só para o casamento, eu achava que era só da forma que eu tinha que me comportar dentro de um casamento, mas hoje eu entendo, não é só foi para o casamento, foi para alcançar essas mulheres, porque aqui é só no testemunho, a gente só ganha vida no testemunho, na forma de se comportar, de agir, na forma quando acontece algo que a mulher às vezes se descabela, né? Que se agita, e às vezes se fala algo que não agrada o coração do Senhor. E Deus tratou isso tudo na minha vida, para quando viesse algo, né? Para quando eu estivesse na frente com as mulheres. Tem mulheres que eu vou jantar, uma vez por mês, eu vou jantar com elas. E devagarzinho eu vou ensinando com comportamento, com as atitudes de uma mulher evangélica. E hoje elas pedem conselhos. Hoje elas falam, eu explico, eu falo para elas, né? É assim que tem que se comportar, é desse jeito que muitas estão vivendo, né? Com um casamento, conflito dentro do casamento. Aí eu vou para a palavra. Aí no último jantar, uma veio. Eu li aquele versículo que você me falou, em croata, na Bíblia croata. A mulher sábia edifica o lar, a tola derruba. E ela me explica isso. Porque eu vejo que você não você está vendo a situação grave, mas eu não vejo você nervosa, eu vejo você calma. Me ensina isso, Lília. Me ensina isso. E aí eu vou aplicando, minhas irmãs, aplicando aquilo que Deus me ensinou antes de vir para cá. Eu vou explicando, mas não vou colocando ela no canto da parede. Aceita, senão você vai para o inferno. Aceita que se você não for salva, você não é assim. Que Deus tem pessoas que Deus trabalha dessa forma, mas no meu caso, né? Deus fez da forma que Deus fez comigo aí no Brasil, para mim hoje tá passando para elas de uma forma diferente. E assim elas vêm, me procuram, eu vou mostrando, elas vêm, traduz rápido, né? Como fica, com o que significa aquilo, porque tem palavras, né? Que quem está lendo agora a Bíblia não entende logo de imediato. O Espírito Santo, né? Que vai abrindo a nossa mente. Aí eu falo para elas: pede para o Espírito Santo abrir a sua mente, pede para o Espírito Santo falar, antes de você abrir a Bíblia, pede para o Espírito Santo abrir o teu coração para você entender. Aí, quando é no outro... Tá, amor. Vou. Daqui a pouco a mamãe vai. E quando... e elas vão perguntando, né? O que significa isso? O que significa edificar? O que significa tola? E assim eu vou explicando para ela. Aí, uma vez por mês, eu vou jantar com elas, ou tomar café. Aí eu boto no meu status, né? Versículo croata e versículo português. E elas perguntam: o que significa isso? Esse em croata, o que significa essa palavra? Aí elas vão no tradutor, eu vou no tradutor e explico para elas. E hoje eu entendo, irmãs, porque Deus fez isso comigo, né? Me tratou, me lapidou. E eu estou dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Se tiver algo, né, em mim que não te agrada, porque a nossa oração constante é essa, porque nós não somos perfeitas. O perfeito é Jesus. E nós todo dia buscamos essa perfeição nele.
nessa perfeição nele, e ele dá. E ele vai dando, ele vai lapidando, ele vai tirando, ele vai colocando aquilo que a gente não tem, principalmente nós, mulheres. Nós, mulheres, temos a capacidade de mudar ambiente. Nós, mulheres, temos a capacidade de mudar o percurso. O ambiente está pesado, nós que temos a presença do Senhor, o jeito é meigo, o jeito... Claro que tem mulheres que fala meio rápido, aquilo, mas tem a essência do Espírito Santo e acalma o ambiente. E Deus chamou eu e você, mulheres, eu e vocês, para fazer toda a diferença. Aonde o Senhor colocar o meu pé e o seu pé, nós temos que fazer a diferença, nós temos que lançar a essência de Cristo. Lembra como Jesus, quando esteve aqui na terra, ele não julgava. Ele não apontava o dedo até para corrigir. Jesus, ele corrigia com sabedoria. E a gente tem que viver os mesmos sentimentos que Jesus teve aqui na terra. O Jesus, ele trazia, Jesus ia em lugares que homens não queriam ir. Lembra daquela mulher que quando jogou aquele óleo na cabeça dele, e os fariseus falaram, se ele soubesse quem era essa mulher, ele não estava recebendo esse óleo. E o Senhor, que é conhecedor da nossa mente, do nosso coração, ele repudiou aquele pensamento daqueles homens. Deus, o Senhor ia em lugares que homens não iam. E ele chamou, ele levantou. Eu e você, é tempo da gente levantar. Eu vejo desde o início que eu comecei a participar do chá de propósito, que eu vejo Deus usar a Luciana, a outra Lu também, e Deus vai queimando no meu coração, tirando toda a vergonha, tirando toda a timidez dentro de mim, porque Deus levantou as duas Luciana para nos levantar, para nos impulsionar, para nos empurrar. Vai que você consegue, vai. E eu tenho pouco tempo, só tenho 2 meses, vou fazer 3 meses com a Luciana. E com a primeira live, Deus usou ela me deu um estralar, Deus me deu um estralar na minha mente. Eu falei, Senhor, não é que o Senhor está usando a boca de Luciana? E eu comecei a abrir live também. Comecei a fazer lives, e eu faço uma vez por semana para meu desafio. Deus sabe, eu já conversei com a Luciana, para o meu desafio, para tirar aquilo que eu tenho vergonha de falar em público. E eu falei, Senhor, eu vou entrar nesse desafio. E eu estou fazendo uma vez por semana lives, e o Senhor está trabalhando para tirar essa timidez, né? E eu estou começando a fazer live, até não estou rejeitando mais. Quando Lu me falou ontem, eu falei, Jesus! Aí eu falei, mas eu não vou dizer não, Pai. Não vou dizer não. Eu vou, e o Senhor vai me usar para a glória do teu nome. E eu não vou dizer não para ela, mas eu vou, Senhor, e me usa para a glória do teu santo nome. E eu estou aqui, irmãs. Eu estou aqui e estou me sentindo em casa. O friozinho na barriga vem, que isso faz parte. Mas eu estou me sentindo em casa. Vocês deixam a gente à vontade, porque tem live que a gente fica meia travada, mas essa eu não senti, para a glória do Senhor. Né? Tem live assim que a gente fica meio temorosa, né? Mas da forma que Deus usa a nossa querida Luciana para nos recepcionar, ela fala de uma forma tão... Né? A gente vê a presença de Deus na vida dela, que a gente fala, eu estou no lugar certo, é aqui mesmo que eu vou ficar, é aqui mesmo que eu vou sentar para aprender, e aqui eu estou para aprender mais e mais de vocês. Só estou aí caminhando, engateando, né? Trazendo a palavra do Senhor, e estou dizendo, esse aqui, Senhor. E o Senhor chamou eu e vocês para ser como Abigail. Muitas mulheres, quando fala
mulheres sábias edifica, mulheres tola derruba, soa no ouvido delas, elas estranham. Tem mulheres que Deus me mostra que estranha quando ouve esse versículo, mas não é para estranhar, é para a gente começar a se examinar, dizer, Senhor, o que está havendo em mim, a tolice, o que eu estou fazendo que não está te agradando, Pai? É para examinar, porque a Bíblia é para a gente examinar e aplicar e viver. E como Abigail conseguiu deter aquela guerra, eu e você conseguem, irmãs. E quais são as armas? As nossas armas: jejum, oração, consagração, adoração, obediência. Essas são as nossas armas. Essas são as nossas armas para ser mulher prudente, para ser mulher sábias, para ser mulheres sensatas. As armas são essas: é descer, é se humilhar diante do Senhor, e Ele derrama, Ele dá, porque o Senhor não está para... Ele não só quer dar a gente bênçãos materiais Ele tem para nos dar, mas Ele também quer que a gente peça as armas espirituais. Ele quer que também a gente peça para Ele: Senhor, como é que eu vou entrar nessa situação? Me ajuda, me dá a arma certa. Não deixa eu ir lutar nessa guerra com a arma errada. E Ele dá. O Senhor dá. Que a gente venha se levantar todos os dias, irmãs. Todos os dias, e buscar essas armas. As armas espirituais. Porque o Senhor chamou eu e você para se levantar e levantar outras mulheres. Para segurar nas mãos delas. Né? Como a gente vê uma frase: consertar a coroa dela sem precisar o mundo saber, porque está consertando, porque está corrigindo ela. Ninguém precisa saber, ninguém precisa. É corrigir, né? Elogiar, como fala, elogia em público e corrige sem ninguém ver, porque Deus não chamou a gente para constranger outras, Deus não chamou a gente para apontar o dedo na cara da outra e mostrar: você tem esse defeito. Não. Até na correção, é corrigir com amor, é corrigir com prudência, porque é assim que Deus nos ensina, é assim que a Bíblia nos ensina. Né? Fique com essa palavra, com isso que Deus colocou no meu coração. Eu quero agradecer ao Pai pela vida das duas Luciana, da Luciana Domingues, que me fez esse convite. Que Deus abençoe vocês, e eu vou aprender muito, muito através de vocês. Amém, Lu?